Testemunho: o sopro da vida. Dia 27 de agosto de 2020, quinta-feira. Começou meus primeiros sintomas do Covid-19 com a falta de paladar, olfato, febre dia e noite, diarreia, dor de cabeça. Comecei a tomar os mesmos remédios que minha esposa estava tomando passado pelo médico, porque ela já apresentava esses sintomas há uma semana. Dia 2 de setembro de 2020, quarta-feira. Quando já estava voltando meu paladar, olfato, não tinha mais febre, fomos ao cartório para nos casarmos e lembro que falei para minha esposa que eu estava me sentindo cansado mesmo sem fazer qualquer esforço. Dia 3 de setembro de 2020, quinta-feira 21h30. Fui subir 10 degraus do caminho de minha residência com um saco de argamassa nos braços. Quando cheguei no topo dessa pequena escada, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Ainda brinquei com minha esposa dizendo estou muito mal fisicamente. Depois dali fui lavar a casa dos meus cachorros e cansei novamente, me senti muito mal e com falta de ar. Peguei meu carro junto com a minha esposa. Fomos até a policlínica mais próxima. Minha esposa me perguntou: amor, por que estás correndo tanto? Respondi: estou não. Quando olhei para o velocímetro do carro estávamos a 120 km por hora. Isso mostra que eu já estava perdendo a consciência das coisas. Lembro que quando chegamos no estacionamento, fui perguntar ao vigilante se aquele estacionamento era da policlínica. Mas minha voz não saiu, então minha esposa perguntou a ele. Ele respondeu: sim. Estacionei o carro e para sair do carro, já não era tão fácil assim, pois não tinha mais forças nas pernas e nos braços. Tive que me apoiar na coluna do carro para sair. Já fui caminhando abraçado com minha esposa com muita dificuldade, pois andar já era muito esforço e eu não tinha mais forças e me faltava o ar. Quando chegamos na emergência da policlínica, já fui atendido. A médica fez o exame de saturação respiratório. O resultado deu 82, muito abaixo do mínimo, que é 92, e me falou com todas as palavras: se despeça da sua família. Então respondi para ela: como a doutora é fria. Ela respondeu: é o costume. Então falei para a doutora: vou em casa levar meu carro e volto de moto com minha esposa. Ela falou: eu acho que você não entendeu, você vai ser internado imediatamente, você não vai sair daqui. Ali começou a luta. Lembro muito bem que mandei uma mensagem como uma despedida para meu filho Tiago, de 12 anos, que mora no estado do Rio de Janeiro, pois eu estava muito mal e não tinha mais esperança de voltar com vida. Dali fui transferido para o hospital de campanha de Covid que fica na Rua da Aurora, no Recife. Quando cheguei nesse hospital, tive uma certeza que não veria mais minha esposa, filho, família e amigos, e não mais veria o pôr do sol e nem sentiria mais o ar livre, pois ali já cheguei com muita dificuldade de respirar, mesmo com respirador, e lembro que falei com minha esposa que iria ficar tudo bem. Mas Deus sabe que naquele momento era apenas palavras para não deixar ela mais preocupada comigo, mesmo eu sabendo que eu não tinha esperança de voltar para casa. Quando entrei ali na enfermaria, me deparei com várias situações, onde tinha 60 leitos. Mas não sei por que foquei em um jovem que ali estava, Igor, de 24 anos, que mora em um pequeno interior próximo à cidade de Caruaru, que fica a 135 quilômetros de distância do centro do Recife, que estava longe de casa há quase um mês sem ter ou dar notícias para a sua família, a real situação dele: soro positivo, fazendo hemodiálise, viciado em álcool, cigarro e drogas. Sem estudos. Situação muito difícil. 4 de setembro de 2020, sexta-feira. Passei o dia todo na cama sem me mexer com o respirador, pois eu não podia fazer nenhum movimento, nenhum mesmo, porque se eu fizesse algum movimento me faltava ar, mesmo com o respirador. Depois chegou em meu leito meu amigo e irmão em Cristo, pastor Felipe, que trabalha também neste hospital no setor da UTI. Ele ali orou por mim e conversamos um pouco, pois eu também tinha muita dificuldade para falar. Falei para ele que estava bem, tive vergonha de falar para ele que eu estava muito mal e não tinha esperança de voltar.
À tarde tentei me levantar para urinar e pensei que fosse o fim, pois não conseguia respirar de forma nenhuma. Então pela primeira vez pedi para Deus em pensamento: me leve por favor. Não aguento mais isso. Foi uma sensação única que não desejo para ninguém. Dia 5 de setembro de 2020, sábado. Pela manhã a enfermeira veio ao meu leito e perguntou se eu queria tomar banho ali na cama mesmo. Então falei que queria ir tomar banho no toalete. Não sabe ela, porque eu queria ir no toalete, eu queria fazer um autoteste, para ver como estava minha respiração. Resposta péssima. Então ela foi pegar a cadeira de rodas, mas essa situação de cadeira de rodas para nos locomovemos é humilhante, pois nos sentimos inativos e dependentes dos outros, pois só para me sentar na cadeira de roda foi um grande sacrifício e sem respiração. Ela me levou até ao toalete. Quando lá chegamos me sentei na bacia sanitária e comecei a chorar sem parar, pois não estava conseguindo respirar. A enfermeira gritou da porta do toalete: Tony, está tudo bem ai? Por quatro vezes, e eu tentando respirar para poder responder a ela que sim. Com muita dificuldade respondi para ela, sim. Fui até a parte do banho me segurando nas paredes, liguei o chuveiro e pela segunda vez, pedi para Deus em pensamento que Ele me levasse para poder acabar com esse sofrimento. Pois sem respiração não tinha forças nas pernas, voltei para a cadeira de rodas para ir ao meu leito. Nesse meio percurso, toalete e leito, já fui no desespero querendo chegar logo no meu leito, para poder colocar o meu respirador e ficando imóvel na cama, pois todo o movimento era motivo para faltar o ar. Quando chegou o almoço, ele veio sem sal e o suco veio sem açúcar, o lanche da tarde também veio o suco sem açúcar. Mas na real situação que eu estava não pensava em perguntar o motivo da comida vir sem sal e os sucos vir sem açúcar para as enfermeiras. Dia 6 de setembro de 2020, domingo. Novamente vi o dia clarear, pois ali ninguém consegue dormir, pois tem vários barulhos, monitores, gemidos e medo de dormir e não acordar. É ali que se acaba a prepotência, orgulho e a arrogância do homem. E não tem ninguém melhor que ninguém, rico, pobre, branco, preto, bonito e feio. A dor é a mesma e os remédios também. Antes do almoço solicitei a enfermeira para ir tomar banho no toalete. Novamente queria me testar. A enfermeira veio com a cadeira de rodas, tirei o respirador e me sentei na cadeia de rodas com muita dificuldade. Nossa! Novamente a falta de ar era muito grande, e quando cheguei no banheiro e pela terceira vez pedi a Deus em silêncio para Ele me levar, e Deus em silêncio continuou. O silêncio de Deus dói. Aquilo era desesperador, aquele silêncio. Voltei para a cadeira de rodas e fui até meu leito. Assim que cheguei em meu leito, coloquei logo o respirador e ali fiquei sem me mexer para não faltar ar. E novamente. O almoço veio sem sal e o suco sem açúcar, então fiquei curioso, e chamei a enfermeira porque meu almoço está vindo insosso e suco aguado. Ela me respondeu que só olhando nas informações que vêm junto das refeições. Então esperei o jantar chegar e observei no papel que vinha as informações do paciente, e vi que tinha escrito de caneta, dieta diabético. Quando eu li aquela informação fiquei mais triste e perguntei a Deus, mais uma doença? E Deus continuou em silêncio. Nossa, como dói demais o silêncio de Deus! Dia 7 de setembro de 2020, segunda-feira. Chamei uma médica e solicitei que mudasse a direção do ar-condicionado, pois estava direto em minha cabeça, que estava causando entupimento do nariz, porque eu tenho rinite, assim ficava mais difícil de respirar. Mas a médica nada fez. Pedi para Deus que mandasse um anjo para me ajudar. Logo depois Deus mandou um anjo em forma de técnica de enfermagem. Contei tudo o que eu estava passando devido ao ar-condicionado com minha rinite e ela imediatamente trocou o meu leito. Depois chegou meu amigo pastor Felipe para conversar comigo e ele fez uma videochamada escondido para minha esposa. Eu vi o semblante dela de sofrimento e ela com lágrimas nos olhos falou que meu filho Tiago, de 12 anos, que ligava duas vezes por dia para saber como eu estava, e ela perguntou como eu estava. Eu menti para ela, dizendo que estava tudo bem, mas não queria passar para ela aquela situação que eu estava e estava me matando por dentro, mas não queria tirar sua esperança e nem me deixar mais preocupada e também não queria mostrar minha fraqueza. Quando o almoço chegou observei que novamente tinha a informação que eu era diabético. O inimigo é astuto e sujo. Porque ele queria entrar na minha mente me dizendo, ele pode até te tirar você daqui, mas vou te deixar com sequelas. Então respondi para ele.
Deus, quando opera o milagre, Ele não deixa sequelas. Se Ele me tirar daqui, vai ser por completo. Após o almoço, comecei a louvar um hino Tua Presença. Depois disso começou o meu milagre. Comecei a ter um autocontrole em minha respiração. Eu desliguei por conta própria o meu respirador escondido para ter um maior controle de minha respiração, e quando comecei a respirar sem a ajuda do respirador, ali veio 2 sentimentos, alegria e esperança. Passei o resto do dia sem o respirador, mas não podia fazer nenhum esforço e nem falar porque ainda me faltava ar, e mais um dia se passou. Dia 8 de setembro de 2020, terça-feira. Lembra do Igor? Na madrugada de segunda-feira para terça-feira, mais ou menos 2h40 da manhã, Deus falou comigo: vá até Igor e diga a ele que vou mudar a vida dele. Não dei ouvidos. Então, pela segunda vez, Deus falou novamente: vá até Igor e diga a ele que vou mudar a vida dele. Então respondi a Deus, em silêncio: estou sem o respirador, Senhor, não posso fazer esforço e principalmente andar sozinho, pois o leito de Igor ficava 4 leitos após o meu. Então, pela terceira vez, Deus falou novamente: vá até Igor e diga a ele que vou mudar a vida dele. Então me levantei da cama e fiquei de pé buscando forças e ar para chegar até lá. Cheguei no leito de Igor. Ele estava deitado de lado. Baixei minha cabeça para falar com ele. Porque não podia falar muito, ele se virou para mim: Igor, Deus me mandou até aqui para te falar. Deus vai mudar sua vida. Depois que eu falei isso para ele, observei que os olhos dele brilharam. Então ele me perguntou se eu sabia ler. Respondi: sim. Então ele me perguntou se eu podia ler o Novo Testamento que ele tinha ganho. Respondi: Igor, gostaria muito de poder ler para você, mas eu uso óculos para leitura e minha Bíblia é letras grandes. Então falei para ele sobre Deus e suas bênçãos e disse para ele que Deus trabalha no silêncio, que ele é um Deus de surpresa e outras coisas, mas que não lembro exatamente, pois ainda estava muito fraco para falar e sem forças para ficar de pé. Depois perguntei para ele se ele aceitava Jesus como seu Salvador. E para a alegria dos céus e a minha, ele respondeu que sim. Fiz uma oração ali por ele, entregando sua vida para Deus. Depois saí dali do seu leito e fui para meu leito. No caminho voltei chorando muito. Não sei se foi de alegria por ter ganho minha primeira vida para Jesus ou se estava feliz por esta andando sem auxílio de ninguém. Passei o resto da madrugada chorando e louvando tua presença. Amanheceu mais um dia. Chegou o café da manhã e observei as informações que vinha à pressa nas refeições e não vi mais aquela informação dizendo que eu era diabético. Fiquei feliz. Mas esperei o almoço para ver novamente as informações, e vi que não tinha mais aquela informação. Depois do almoço chamei a enfermeira e pedi para ela que eu queria ir ao toalete. Ela falou: vou pegar a cadeira de rodas. Eu disse: não. Vou andando. Ela me perguntou: você consegue? Eu respondi: sim. Fomos até ao toalete com um pouco de dificuldade, mas consegui. Tomei banho e voltei para meu leito. Após o lanche da tarde veio até meu leito uma médica e me falou que se a minha respiração permanecesse assim em 94, eu teria alta no próximo dia. Chorei de alegria, pois embora eu estava melhorando, mas não tinha esperança de sair dali nem tão cedo. Passei o resto do dia olhando para o monitor e observando o nível da minha saturação respiratória. Esta noite foi a mais longa de todos esses dias que ali estava. Dia 9 de setembro de 2020, quarta-feira. Amanheceu mais um dia. Observei que às 6 horas da manhã chegou no leito de Igor uma médica com o celular na mão e por mais ou menos uns 15 minutos, ela falando com ele. Ele se levantou da cama dele, e ela perguntou: para onde você vai? Ele saiu andando do seu leito e veio até meu leito com lágrimas nos olhos. Quando chegou perto de mim, ele falou: muito obrigado, irmão, realmente Deus é Deus de surpresa. Vou voltar para minha cidade na sexta-feira. E ele falou que já não tinha mais esperança de voltar para casa. Fiquei muito feliz por ele, e por Deus ter cumprido tão rápido o que prometeu para aquele jovem. Ele saiu pulando de alegria. Risos e risos. Após isso, mais ou menos umas 7h30 chegou em meu leito a mesma médica que tinha me falado que se o nível da minha saturação respiratória permanecesse em 94, disse que eu estava de alta e que iria ligar para minha esposa vir me buscar. A alegria foi grande.
Quando ouvi você está de alta. À tarde após o lanche da tarde chegou minha esposa com minha roupa, fui tomar banho, me troquei e fui-me despedir de Igor. Ele com lágrimas nos olhos me disse muito obrigado por tudo, irmão. Amém. De rotina do hospital, tive que sentar na cadeira de rodas para ir até ao portão de saída. Antes de sair, parei e agradeci primeiramente a Deus, a todos os profissionais da área de saúde que estão arriscando suas vidas para salvar as vidas dos pacientes que ali chegam, a minha família que sofreram junto comigo e todos que oraram por mim. Quando aquela porta de saída abriu e eu senti o ar livre, não tive como segurar as lágrimas, pois não esperava mais sentir aquela sensação de respirar o ar livre e aumentou, mas minha alegria quando vi minha esposa ali na porta de saída com um sorriso encantador e com brilho nos olhos, no percurso para casa. Fiquei olhando a paisagem como se fosse a primeira vez. Quando chegamos em casa, chorei novamente em todos os cômodos e agradeci a Deus pela segunda vez Ele ter soprado o fôlego de vida em minhas narinas. Pois só eu sei o que eu passei naquele hospital. Foi um momento único quando liguei para meu filho Tiago, e quando ele me viu, chorou eu também 16. Não segurei as lágrimas e choramos juntos de felicidade. Obrigado, filho, por suas orações e força. Ei, você aí! Já falou com Deus hoje? Não. Então, agradeça a Deus todos os dias pelo ar que você respira e entregue nas mãos de Deus toda a sua família, amigos, vizinhos, pessoas que estão nos leitos dos hospitais, moradores de rua, viciados e até seus inimigos. Se você quer o perdão de Deus, você tem que perdoar seus inimigos e orar por eles. Pois todos nós necessitamos de Deus.